Iremos continuar nossa aula sobre lipídios. Revisando da aula passada, nós finalizamos falando das funções que os lipídios tinham na indústria de alimentos, as principais funções. Falamos que ele serve como emulsificante, iremos falar mais sobre emulsificação nesta aula. Ele serve também como estabilizante, texturizante, é muito utilizado no setor de panificação, queijos, sorvetes, leites derivados, molhos, entre outros. Iniciando a aula de hoje, queria dar um destaque que os lipídios, eles estão envolvidos no processo de aeração nos alimentos. Então, ele contribui para a incorporação e também para conseguir reter o ar dentro das massas. Então, para você deixar a massa mais leve, é feito o processo de aeração, como por exemplo no sorvete, e a presença de lipídios facilita esse processo de tanto incorporar o oxigênio, como reter esse oxigênio dentro da massa. Massa, não tenham isso aqui na cabeça, que massa é só massa para pão. Pode ser massa que vai produzir salsicha, pode ser a massa que vai produzir sorvete. Então, massa na indústria de alimentos é aquele volume de alimentos misturados, aquela formulação pesada, que tem um certo peso, tá? Ela contribui para a estrutura e volume dos alimentos assados e também aumenta a viscosidade da massa, tá? O que vai facilitar também, como consequência, reter o ar dentro da massa. Sobre a emulsificação, tá? Muito importante na área de lipídios. Não que todos os lipídios sejam emulsificantes. Existem emulsificantes de outras categorias de alimentos. Mas eu prefiro falar aqui nessa parte, pois nós encontramos vários tipos de emulsificantes em produtos mais conhecidos do público em geral, de origem lipídica. Então, eu decidi falar sobre emulsificantes apenas nesta aula. Primeiro, o que é uma emulsificação? Uma emulsão é uma mistura de dois líquidos que normalmente não se misturam, ou seja, são líquidos immiscíveis. Por exemplo, água e óleo, tá? E um deles, que a gente chama de fase dispersa, ele vai ficar pequenos glóbulos, faltou o aqui, desculpem, glóbulos no meio do outro líquido, ou seja, são aquelas, a gente tem um copo com água e tem as gotinhas de óleo dentro dessa água, separados. Então, o óleo aqui, ele vai ser o fase dispersa, enquanto que o líquido, que está na maior quantidade, que é a água, vai ser a fase contínua. E essas emulsões, elas são usadas, os emulsificantes, então, são usados para manter essa dispersão uniforme de um líquido em outro. No lugar de você ter a água com as gotinhas de óleo separadas, visíveis a olho nu, você adiciona um emulsificante e você tem uma única fase, uma única substância visível, como se fosse uma única coisa só, certo? Não dois líquidos separados. Exemplos de produtos que têm emulsificante na sua formulação. Os cremes de leite podem conter manteiga, relembrando, manteiga é a origem vegetal ou animal? A origem animal, tá? Molho para salada, também em chocolates, também em sorvetes. Outros exemplos, em salsichas, essa massa que é produzida, ela tem muitos componentes que são dissolvidos em água e outros oleosos. Vou colocar nem oleoso, não, vou colocar lipídico. Então, como misturar todos esses ingredientes para não ficar uma massa lisa, como é a massa da salsicha, aquela massa rosinha, como se fosse um único produto, né? Você não vê a diferença entre o que é água e o que é gordura.
Então, você usa um emulsificante. Mesma coisa pode acontecer na linguiça, nos recheios prontos para bolo, ou naqueles que vem o pozinho, que vai ser só dissolvido em água, mas como ele tem muita gordura, como é que ele vai dissolver na água? Então, você usa um emulsificante. Também nos leites, esqueci de colocar aqui, mas também nos leites em pó que tem escrito instantâneo, ele, como o leite, ele tem gordura, então ele precisa dissolver o pozinho na água para reconstituir o leite e ficar leite líquido. Para facilitar, para você não ter que aquecer o leite para dissolver o leite em pó na água, para não ficar as bolinhas de leite, você faz o quê? Você pode utilizar um emulsificante para poder dissolver de forma fácil na água, mesmo a água estando fria. Essa é a grande diferença entre um leite integral, por exemplo, e o integral instantâneo. Também outros produtos em pó, chamados de instantâneos, que você consegue dissolver mesmo em água fria e tem uma certa quantidade de gordura. Então, como é que ele é gorduroso e pode ser dissolvido em água? Coisas que não se ligam, que não se misturam, que são immiscíveis. Você usa um emulsificante para fazer esse elo. Margarinas também podem ser utilizadas e em maionese. Vamos ver aqui algumas listas de ingredientes. Seguinte, quando vocês tiver vendo a disciplina de embalagens, eu vou falar um pouco sobre rótulos, tá? Então, um dos quesitos que tem que ter nem o rótulo são os ingredientes. E eles têm que estar na ordem decrescente, do produto de maior quantidade para o de menor quantidade. Ok? Então, o que é que acontece? Na lista de ingredientes, você vai saber exatamente o que é que tem no seu alimento. Aqui a gente vai observar. Esse é um exemplo de lista de ingredientes do rótulo de uma torrada integral. Então, ele vai ter farinha integral, açúcar, gordura vegetal, ó, a gordura vegetal, glúten, que nós vimos na aula de proteína, açúcar mascavo, sal, fermento biológico, leite pó integral, soro, conservantes, aromatizantes e aqui, ó, emulsificantes. São esses dois emulsificantes aqui, ó, que são utilizados. Mas por que, professora, que tem um emulsificante aqui? Porque nós temos, ó, gordura vegetal e temos outros componentes que não se dissolvem em gordura, tá? Açúcar, o sal não se dissolve bem, entre outros. Alguns componentes da farinha e assim vai. Aqui outro exemplo de lista de ingredientes de sorvete, tá? Aqui tem o maior componente, que é a água, o menor, que é um corante, à base de urucum, e temos aqui no meio um emulsificantes, ó. Emulsificantes. Esses nomes são conhecidos, ácidos graxos. Então, isso é um tipo de ácido graxo que é de base lipídica. Então, ele é um lipídio. Aí, nós temos aqui, por que que tem o emulsificante? Primeiro, porque sorvete esse é a base de leite, né? Como tá dito aqui. E o leite tem gordura e água, e também é adicionado água como ingrediente. Ó, para dar uma lembrada, açúcar líquido invertido. Lembram? Quando vimos carboidratos, falamos sobre açúcar invertido. Aqui é um exemplo na prática, como eu tinha mostrado lá, que é outro exemplo de uso do açúcar invertido, não só na confeitaria. Aqui outro exemplo, na maionese, uma lista de ingredientes de um rótulo de maionese. Aí ele tem aqui vamos procurar alguns ingredientes. Ele tem água e óleo, então, se tem água e óleo para se misturar e ficar uma única aparência, tem que ter aqui no meio um emulsificante. Mas vamos procurar esse emulsificante. Nós temos amido, ovo, vinagre, açúcar, sal, cloreto de potássio, suco de limão, conservador,
estabilizante, ó, goma xantana que nós vimos na aula de carboidrato, acidulante ácido fólico, sequestrante, corante, aromatizante, antioxidante, ácido cítrico e, professora, cadê o emulsificante? Já que tem óleo e água. Mas existe alguns ingredientes que são utilizados em determinados alimentos que eles naturalmente já têm uma substância emulsificante, que eu não preciso adicionar de forma externa um emulsificante. Então, aqui, ó, uma lipoproteína da gema do ovo, ela age como emulsificante. E o que é uma lipoproteína? É uma substância que é uma mistura de lipídio com proteína. Então, ela já tem naturalmente, neste ovo aqui, naturalmente ele já tem um emulsificante e é suficiente para que você tenha a mistura da água e do óleo. Tudo bem? Aqui também, ó, vou destacar que nós vamos falar um pouco mais à frente sobre antioxidante, tá? Aqui tem alguns antioxidantes. Deixa eu apagar aqui. Temos alguns antioxidantes. Antioxidante, como o nome já diz, ó, contra. Oxidante, que ele vai ser contra um processo de oxidação. Então, ele vai ser bastante importante para você ter um produto armazenado por muito tempo, mesmo que ele tenha grande quantidade de lipídio, e mesmo assim ele não oxidar, não ficar aquele cheirinho e nem o gosto de ranço. Guardem aí que nós iremos falar mais na frente. Aqui eu destaquei desse material que eu vou colocar que está no material de apoio, que é sobre emulsificantes. Ele fala que os alimentos industrializados ou não necessitam de um emulsificante, visto que, além da água, contém 3 outros componentes principais: proteína, carboidrato e gordura. Todos os organismos vivos possuem seus próprios sistemas de emulsificação. Alguns são extraídos naturais para o uso em alimentos industrializados, outros imitam o emulsificante natural. Por exemplo, esse que é presente no ovo, ele também é extraído e utilizado em outros tipos de alimentos que não tem ovo na sua formulação. Por exemplo, a lecitina, tá? A lecitina da soja, por exemplo, ela é utilizada também, mas não necessariamente o produto tem que conter soja no seu alimento. Para exemplificar melhor o que seria fisicamente o processo de emulsificação. Aqui no exemplo, na parte A, nós temos duas partes diferentes, né? Dois líquidos. Nós temos o óleo e a água. Quando você adiciona um emulsificante, o que é que vai ter? Vamos ter unidades menores de óleo que se dissolvem na água, mas visualmente nós vemos isso daqui como uma coisa só, como se fosse uma fase só. Aqui é só para ilustrar o óleo está dissolvido em água. Mas se acontece a situação, por exemplo, de ser uma emulsificação muito instável, o que é que acontece? Com a agitação da embalagem, com o transporte, com a mudança de temperatura, isso pode vir a quebrar essa emulsificação aqui. E a gente vai ter o agrupamento dos glóbulozinhos de gordura que estavam todos bem dissolvidos na água, eles começam a se juntar e separa, como aquele processo que ocorre na separação da nata do leite, como se fosse aquela situação. Por isso, para evitar essas coisas aqui, que dependendo do tipo de alimento, se ele é muito estável, se ele vai, dependendo do processo em que ele vai passar, você adiciona também um estabilizante, que aí ele vai auxiliar o emulsificante a não romper esse processo de emulsificação e ficar com a aparência de um único produto,
aquela aparência da maionese. Na maionese você não consegue ver o que é óleo, o que é água. Então, você consegue ver um único produto. Uma única, visualmente, ele é um produto só. Se não tiver um bom emulsificante, ou se tiver um emulsificante que não seja tão bom e tenha um estabilizante, ele vai separar com o tempo do só o transporte, só a variação de temperatura durante o transporte e a venda, ele vai separar, ok? A foto aqui do lado está ilustrando, ó, isso daqui são lipídios, ó. Lembra que a gente viu os fosfolipídios? Eles têm uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte se dissolve na água e uma parte se liga ao óleo. Por isso que ele consegue fazer o processo de emulsificação. Ele faz o elo de ligação. Pois então, a gente tem uma parte que se liga à água e a outra parte da molécula se liga a um óleo, uma substância lipídica. Sobre lipídio e textura, os lipídios eles vão auxiliar no retardamento da cristalização, vão auxiliar no processo de evitar ou pelo menos ampliar o tempo para iniciar a cristalização, por exemplo, em sobremesas congeladas. A cristalização do açúcar do leite, por exemplo, da lactose. A lactose, às vezes, ela forma cristais quando está em temperaturas muito baixas, como nas sobremesas à base de leite congeladas. Então, como é que você tenta evitar essa situação? A presença de lipídios pode auxiliar a retardar essa cristalização e você tem um produto mais com a textura mais suave e lisa. Auxilia também na aparência suculenta da carne e na consistência espessa, mais espessa dos amidos, dos mingais, por exemplo. E no flavor, algumas substâncias que são utilizadas como aromatizantes, elas são provenientes de chamados óleos essenciais, por exemplo, de canela, tá? Então, ele é aquele aroma retirado a partir de um óleo essencial proveniente dela, para proporcionar também aromas característicos, como sabor bacon, sabor manteiga, sabor azeite de oliva. Então, você extrai esses aromas e eles estão na forma oleosa, por exemplo. Lipídios e ponto de fumaça, tá? Sobre os lipídios e ponto de fumaça, nós iremos falar na próxima aula, assim como as alterações que ocorrem nos alimentos de alto teor lipídico. Até a próxima aula.